Muito bom dia, bom dia. Bom dia, povo de Deus abençoado. Bom dia, povo aqui do sertão sergipano. Seja muito bem-vindo. Mais um dia de bênção, mais um dia de vitória. Um dia que o Senhor nos acordou para viver das novidades e dos milagres dele. Então, assim como o galo já está cantando, acorda, acorda, você que está aí, né, dormindo. A Bíblia diz assim, ó, desperta tu que dormes. Não é tempo de dormir, é tempo de despertar. E nós despertamos através da palavra de Deus. Nós despertamos através, né, do que nos ensina o Senhor. É segurar na mão de Deus, né, e ir andando, semeando, colhendo, porque essa é a lei do Senhor, né? Semear e colher. Então, muito bom dia. Bom dia você que é aqui do sertão sergipano, você que é da cidade de Glória, onde eu estou. Seja muito bem-vindo a essa mensagem diária em que nós nos apresentamos todos os dias, de segunda a sexta. Temos esse café da madrugada com o Senhor. Amém? Você de Glória, você de Poço Redondo, Canindé de São Francisco, tem um povo maravilhoso lá pertinho de Canindé. E você que ainda não conheceu Canindé, é um lugar fantástico, né? Logo que eu cheguei aqui, Deus me deu essa bênção, essa graça de conhecer. Amém, meus irmãos, né? Lá o assentamento Canadá, tem um povo ali maravilhoso, um povo abençoado. O pessoal de Monte Alegre, e tem tantas cidadezinhas ali, tantos povoados maravilhosos. Aqui no sertão, né, é a terra que mana leite e mel. Então, se você quer beber do melhor leite, vem aqui para o sertão, né, de onde nós temos aqui o pessoal aqui, ele vive praticamente do leite, uma grande parte. Amém? Então, o leite movimenta muito aqui o sertão, principalmente aqui Glória. Aí tem queijo, nós temos todos os derivados de leite. Então, Deus é muito bom aqui na cidade de Glória e todo o sertão sergipano. Mas também tem a capital, né? Pessoal lá de Aracaju, pessoal lá de Nossa Senhora do Socorro, muito bom dia. Pessoal do povoado lá de Pedra Branca, lá de Riachuelo, muito bom dia, bom dia, bom dia. Você que está aqui no sertão, aqui no Nordeste, mas você também que está aí pro lado do Sul, Santa Catarina, você que está na minha cidade, lá em Santos, litoral de São Paulo, muito bom dia. O que fica gravado, tem um monte de gente manda mensagem para nós, né, que não assiste o ao vivo, mas que ao longo do dia assiste o gravado. Então, muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Olha, creia, Deus, Ele cuidou do seu sono, né, e despertou para uma nova manhã, debaixo da graça, debaixo da unção do Senhor. Então, você que já está chegando aí, compartilha para acordar esse meu irmão que de repente está ainda dormindo, né? Eu hoje, esses dias têm sido muito intenso. Nossa igreja está em reforma, né? Mas, pastor, a igreja que vocês receberam não é nova? Sim, nós recebemos um prédio, mas ele estava assim todo aberto e nós estamos transformando ele, né, em igreja mesmo, né?
conforme o que a igreja precisa. Então, as escolinhas, o salão, né, o altar. Então, nós estamos deixando tudo organizadozinho. E isso leva tempo, demanda tempo, demanda também, né, a parte financeira para você estar gerindo ali cada coisa. Aí aquele segue e para, né? Mas no final tudo dá certo em nome do Senhor Jesus Cristo. E a gente acaba se cansando, né, um pouquinho, porque compra o que é necessário, procurar as pessoas para cada situação, né? Ajudar também o pessoal na limpeza, porque o pastor da graça, ele também faz tudo, né? Ele prega, ele ora. E outra, a igreja não para, né? Nós mudamos para o prédio e a igreja não para. Mas isso é muito bom, irmãos, muito bom. Você vê como um filho, né? Você está gerando ali e tem que participar de todos os detalhezinhos, não é isso? Mas está ficando uma bênção a nossa igreja. E hoje para me levantar também, eu falei assim, meu Deus, a vontade é ficar aqui quietinha, mas vamos que vamos, né? Porque sempre tem alguém que precisa da mensagem que nós estamos aqui lendo, tá bom? Então abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 5, você que está chegando, bom dia, paz do Senhor, vai se assentando aí, é como igreja, tá bom? Você pega, escolhe o melhor lugar, se assenta e abre a Bíblia, daqui a pouquinho a gente se comunica, em nome do Senhor Jesus. E vai compartilhando para acordar também, né, para ajudar esse meu irmão. Se todo mundo estiver na minha naipe, vai permanecer. Eu não sei como foi o seu dia ontem, né? O meu, da irmã Mari, foi bênção. A irmã Mari já chegou aí, ó. Tá forte, irmã Mari. Então, abra lá em Êxodo, capítulo 5, em nome de Jesus. Nós estamos na trajetória de Moisés e obedecer a Deus, né, por uma missão tão grandiosa, que é a missão de Moisés, uma missão grandiosa. E não muito fácil, né? E Deus realmente, Ele nos pede às vezes, né, nos dá algumas missões, algumas tarefas que não são muito fáceis, mas Ele sempre promete que estará conosco, né, nos ajudará. Então vamos lá, versículo 1 de Êxodo 5. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Então, Moisés, de munido de tanta coragem que Deus deu, ele foi começar a cumprir a missão. E aí ele pediu a Faraó, né, que liberasse o povo para lá no deserto fazer uma festa para Deus. Versículo 2. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz, né, eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor. Quem é esse Deus? Quem é esse Senhor? Quem é esse Deus? Olha só, né? Que prepotência. Diz aqui, olhe, não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Então, ele fez um descaso aqui. Quem é esse Deus, né? Eu não vou deixar, não. Nem eu conheço e nem vou deixar Israel sair daqui para fazer festa nenhuma no deserto. Aí, versículo 3.
E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Versículo 4. Então disse-lhes o rei do Egito a Moisés e Arão: por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas, o vosso trabalho. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas? Então, o que ele estava dizendo? Por que o Faraó antes dele, o pai dele, quando olhou para os hebreus, começou a perseguir? Porque além dos hebreus ser um povo forte, robusto, era um povo, irmãos, que só crescia. Era um povo que só crescia. Por mais dificuldades que estavam ali, então era um povo que crescia. E ele estava falando assim: olha, vocês hoje são muitos, e por que vocês vão abandonar suas cargas, os seus trabalhos? Então, eles eram muitos, mas para servir. Ele não queria que eles fossem livres. Assim é o inimigo de nossas almas, Ele não quer que as pessoas sejam livres. A Bíblia mostra que foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. Então, o que Faraó, e o Faraó daquele tempo e o Faraó de hoje, ele faz a mesma coisa. Ele nos enche de tarefas. Hoje nós temos aqui, por exemplo, o celular. Nesse momento nós paramos para ler a Bíblia. É um esforço. É um esforço acordar às 5 da manhã, é uma decisão você ler a Bíblia antes de você sair para trabalhar. Mas muita gente não consegue, porque o próprio Faraó, ele cria sono, ele fala no ouvido: dá-me mais um pouquinho, daqui a pouco você tem tanta coisa para fazer, para que você vai ir para essa live? Vai dormir, vai descansar daqui a pouco, porque ele não quer que nós ouçamos o quê? A palavra de Deus. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. E o povo, ele passa a ter entendimento, e ele vai andar em liberdade. Ele vai descobrir que certas coisas não vêm de Deus. Então, o Faraó da vida cotidiana de hoje, ele nos enche de distração. Tem a distração pelo celular, tem a distração pela televisão, tem a distração pelas conversas, tem a distração pelo excesso de trabalho. Por que as pessoas não vão para a igreja? Eu trabalhei demais hoje, fiz tantas coisas e eu não tenho tempo. Vou no final de semana. Mas ele deixou na semana de estar junto com os irmãos, aprendendo a palavra de Deus. Você está entendendo? Tem que prestar atenção nisso. Então, ele falou assim: vocês não vão abandonar o seu trabalho, não vão abandonar as cargas, não. Versículo 6. Portanto, deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizeram ontem e anteontem. Vão eles mesmo e colham palha para si. E lhe imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis
dela, porque eles estão ociosos, eles estão tendo tempo, eles estão ociosos, por isso clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele, e não confiem, olha só, e não confiem em palavras de mentira. Como assim? Né? A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira, não é assim? Então, o que o faraó estava dizendo aqui? Ei, eles estão tendo tempo de clamar. Ei, eles estão encontrando um espaço, né, para poder falar com esse Deus aí. Então, a partir de hoje, nós vamos aumentar a carga. Você está entendendo? Nós vamos aumentar a carga. Eles não vão mais ter tempo, eles vão trabalhar tanto. E vocês vão aumentar a dificuldade. Então, irmãos, eu sempre aprendi desde que me converti e de observar que as pessoas, quando elas se convertem, né, quando a gente se converte, aconteceu comigo também. Nossa, geralmente eu trabalhava de segunda, né, de segunda a sexta, às vezes no sábado de manhã, mas era muito raro. Mas o que acontecia, irmãos, né? 18 horas eu já estava batendo no meu cartão, saindo do meu trabalho, e mais tardar, 19 horas, 19h10, eu já estava em casa, de segunda a sexta. Não tinha aquele atraso, não tinha, né? Já tinha o transporte, já tinha o horário certo, mesmo que perdesse um, logo já tinha outro. E eu tinha aquela rotina de chegar em casa. Mas quando me converti, quando tomei decisão, eu vou orar pela minha família na quarta-feira, eu vou orar na sexta, que é de libertação, né? E quanta coisa está acontecendo, a gente estava vendo ali aquele mover. Só que depois que, não sei se você já percebeu, depois que você se converteu, nossa, gente, né? Parece que no final do dia aumentou as coisas, aumentou a carga. Eu vou parar para ler a Bíblia, aumenta o sono, né? Aí tem o smartphone. Não, eu vou ler a Bíblia hoje não mais escrita. Eu posso baixar a Bíblia. Isso é estratégico, tá bom, irmãos? Né? Baixar a Bíblia no celular é estratégico. Por quê? Porque como o homem se distrai, então ele vai ler a Bíblia pelo smartphone. Mas aí o WhatsApp, né? Vários aplicativos que você tem no celular, eles perguntam se pode avisar as notificações, né? Então tem notificação para tudo. Né? Tem oferta de banco, tem oferta disso, oferta daquilo, né? Se chegou algo novo lá no YouTube, também te avisa, né? O sinalzinho, mensagem nova de fulano, louvor novo, né? Ele sinaliza. Como, por natureza, nós somos o quê? Curiosos, aí você tá lendo, aí ouve aquele barulho, eita, isso é o WhatsApp. Quem será que quer falar comigo? Qual assunto será? Meu Deus, será que é urgente? E aí você deixa ali aquela leitura bíblica e aí você vai no WhatsApp. Você vai no Instagram, pronto, morreu na praia. Porque entra no Instagram, aí vai passando, né? Todo mundo, irmão, todo mundo. É uma luta que nós temos agora diária. Isso se chama distração, porque quando a sua mente já está cheia de informação, os seus olhos já estão pesados, aí você vai ler a Bíblia, aí leu 3 versículos no máximo, 5, amanhã eu leio, mais tarde eu vou descansar um pouquinho, mais tarde eu leio, e aí o tempo passa, né? Já estamos agora no final do mês, né?
Já vamos entrar em novembro, depois de novembro vem dezembro, terminamos mais um ano e vamos começar outro novamente. Mas o projeto de ler um livro, de ler uma Bíblia, de estudar, acaba tudo ficando para trás, porque o tempo passou rápido. Então, essa estratégia, né, ela é aqui, ó, ela está inserida aqui, né? O inimigo de nossas almas, ele não quer que nós tenhamos entendimento. Amém? Então, eles não queriam que buscassem a Deus. O faraó não queria que buscasse a Deus. Aí, voltando aqui, no versículo de número 11. Então saíram os exatores do povo e os seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: assim diz Faraó, eu não vos darei palha. E de vós mesmos, e tomai vós palhas, de onde a achares. Então, faltou um material principal. E aí ele diz aqui, olha, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então, o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher, né, restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: acabai vossa obra e a tarefa, né, a tarefa do dia, como quando havia palha. Então eles tinham que dar o mesmo resultado, mas sem, né, sem a matéria-prima, aquilo que eles necessitavam, né, o que eles tinham, né, que facilitava o trabalho para eles. Então o trabalho foi dificultado por falta, né, por falta dessa matéria-prima, palha, que eles precisavam, mas, né, a quantidade que eles produziam no dia, né, ele estava sendo cobrado, não ia diminuir, né? Então só aumentou o quê? A carga, aumentou o trabalho. No versículo 14, e foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo esses: por que não acabastes vossa tarefa ontem e hoje, fazendo os tijolos como antes? Então eles eram cobrados. Por que diminuiu os tijolos? Por que vocês não estão produzindo mais o mesmo resultado, né? Então, irmãos, o negócio estava ficando enfadonho, o negócio estava ficando mais difícil. Vocês lembram que antes de Moisés, ter tido um encontro ali com Deus, né? E Deus ter solicitado, né? Ter convocado Moisés para essa batalha, eles já estavam gemendo, eles já estavam clamando. A coisa já estava muito difícil. Então, ficou 2 vezes mais difícil. No versículo 15, agora, você que está chegando, pelo que se foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que fazes assim a teus servos? 16. Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazei tijolos, e eis, né, que teus servos são açoitados, porém o teu povo, né, tem a culpa. Então a parte do povo do Egito não estava se cumprindo, e o povo de Deus tinha que trabalhar 2 vezes mais. Então, você percebe, irmãos, que é o que está acontecendo hoje. O tempo é curto, a gente precisa produzir, né? A gente tem uma lista de coisas que você precisa produzir, você precisa, né? Porque a gente tá, né? Mas o que acontece, irmãos, né? O trabalho parece que é dobrado, triplicado.
mesmo com todas as facilidades, né, que nós temos, mas parece que a carga aumentou. E por isso que nós corremos tanto que o tempo passa e a gente não faz, né, nem metade. Então, irmãos, está se aproximando o tempo de Jesus vir. E quanto menos tempo você tiver para ler a Bíblia, né, menos coragem, que o povo não tem coragem, né? Veja que o povo gosta de facilidade, muitos, né, gostam de facilidade. E conhecereis a verdade vos libertará. Então as pessoas querem que alguém faça por elas, né, assim, né, mas ninguém quer ter o trabalho. E isso é tudo, né, é tudo bem estudado, né? O inimigo ele sabe confundir e trabalhar para retardar a obra, né? Mas nós temos que ser que nem Neemias, né? Estou fazendo uma grande obra e não vou parar. Não podemos deixar nenhum problema, não podemos deixar que nada nos vença. Por quê? Porque com Cristo você vai vencer. E sem Ele nada podemos fazer. Amém? Então ele diz aqui no versículo 17, mas ele disse, vós sois, né, ociosos, vocês estão ociosos demais, vós sois ociosos, por isso dizeis, vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Né? Para que você quer ir para a igreja? Você está ocioso, você tem tempo demais. Né? Então vamos produzir isso aqui, vamos fazer isso aqui. Aí no versículo 18, e depois agora trabalhai, né? Palha, porém, não vos dará, contudo, dareis a conta dos tijolos. Versículo 19, então os oficiais dos filhos de Israel viram-se, né, em aflição, porquanto se dizia, nada diminuireis de vossos tijolos, da tarefa do dia, né, do dia a dia. Então, nada, a gente vai continuar aumentando, nada vai diminuir. E nós queremos resultados, né? Diga misericórdia. Misericórdia. Faz sentido para você? Né? Faz sentido para você o que a gente vive hoje? Então, no versículo a seguir, versículo 20, encontraram a Moisés e a Arão, que estavam de frente deles, quando saíram de Faraó, e disseram-lhe, o Senhor atende sobre vós, né? Atente sobre vós e julgue. Né? Então, que o Senhor preste atenção no que vocês fizeram. Né? Eles já estavam culpando o Moisés e o Arão. Né? Por quê? Porque foi depois da conversa que eles tiveram com o Faraó que a coisa ficou, né? Ficou dura para eles. Porquanto fizestes o nosso cheiro, né, repelente diante de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então tornou Moisés ao Senhor e disse, Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviastes? Porque desde que entrei a Faraó para falar, né, em teu nome, ele maltratou a este povo e de nenhuma maneira livrastes o teu povo. Então, irmãos, né? A oração, a conversa que muitos têm com Deus. Como é que pode? Depois que eu comecei a orar, depois que eu comecei a ler a Bíblia, me aproximar mais de Deus, as coisas parecem ficar mais difíceis, né? É um problema após outro problema, é uma situação após outra situação. A culpa é de Deus. Não, depois que eu comecei para a igreja, né? Parece que tanta coisa, tanto fantasma está aparecendo.
Irmãos, quando as pessoas elas estão presas nos pecados, quando elas não conhecem a verdade, elas até sentem dor, mas elas estão acomodadas ali, elas continuam ali escravizadas. Mas quando elas começam a conhecer a verdade, quando elas começam a orar, né? E aí aquele que se diz dono da nossa vida, ele começa a querer atrapalhar e você fala assim, não, antes de eu ir para a casa de Deus não era assim não, eu não enfrentava essas situações não. Ah, não vinha esse peso todo da minha vida não. Parece que uma coisa atrás da outra, irmãos, tudo isso é a tentativa do inimigo para que você não prevaleça, para que você, porque ele sabe que quando você conhece a verdade, você vai ter a liberdade, você vai ter, né, discernimento para escolher entre o certo e o errado. Quando você conhece o poder de Deus, você vai dar trabalho. Amém? Você vai ser mais uma pessoa que vai orar, vai ser mais uma pessoa a fazer o bem, não importando a quem. Né? Lembra de como você era antes de se converter, né? Às vezes briguento, às vezes uma pessoa que andava de mau humor, às vezes uma pessoa que estava bastante estressado, uma pessoa que, sabe, não tinha sonhos, estava ali escravo da nicotina, da bebida, né? Escravo de um monte de coisa errada, da traição, maridos, achava normal, não era assim antigamente? O marido traía a esposa, não, é normal, né? Uma mãe falava isso para suas filhas. Não, filha, é normal, ele é homem, ele é macho ele pode. E quando a gente vai conhecendo, você vê que Deus ele ensina a respeito da santidade, da fidelidade, né? Da comunhão e do perdão, né? Existiam pessoas que não perdoavam de jeito nenhum, porque era uma maneira de o inimigo trabalhar ali para trazer uma doença, para matar aquela pessoa. Porque João 10:10, né? O inimigo de nossas almas veio para matar, roubar e o quê? E destruir. Então essa é a intenção. A intenção de Faraó, não, vocês estão tendo muito tempo. Vocês estão tendo muito tempo para querer ir para, né, servir esse Deus, para ir lá fazer festa. Não, vamos aumentar a carga. Vamos aumentar o trabalho, vamos aumentar as situações que eles vão ficar distraídos, eles não vão querer ir mais para a igreja, eles não vão querer mais servir ao Senhor, né? Vamos dar um monte de coisa, né? Um monte de dor, tudo que causa dor. Então, para o povo de Israel, eles tinham que produzir a mesma quantidade de tijolos, mas faltava a matéria-prima e eles tinham que ir buscar. E aí, como aumentou aquela carga, aquele peso, aquela cobrança, aí a gente passa a culpar quem? A Deus. Então, tudo isso é estratégico. Tudo isso é estratégico, né? Você não orava pelo marido, parece que o marido ficou pior. Você não orava pelos filhos, passou a orar, parece que, né? Não, irmãos, tudo ali já, a armadilha do diabo já estava ali, ó, ele já estava produzindo. Só que quando a luz chega, as trevas começam a se agitar para nos assustar e nos fazer parar, né? E para que não se cumpra as promessas de Deus. Então, aí a pessoa não tem tempo, tem cansaço, tem dor, tem todo tipo de situação, mas ela não tem coragem de enfrentar, para ler a Bíblia, para ir para a igreja, para continuar a campanha pela sua família, porque o inimigo sabe que se você permanecer, prevalecer, né, você vai ter uma vida livre, vai ter uma vida de bênçãos, vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar.
vai conhecer a vida de salvação, vai conhecer as promessas, porque nós temos promessas coletivas na palavra de Deus, mas temos promessas que são individuais, coisas que Deus planejou para você, não é isso? José, ele teve a amplitude, né? Uma visão, Deus mostrou para ele uma visão ampla, ia salvar toda a família, mas tinha planos particulares de fazer ele um governador, ele casar, ele ter filhos, né? Tinham planos particulares que Deus foi revelando, né, ao longo do tempo. Amém, irmãos? Então, se esforce, tenha de bom ânimo, né, para ir à casa do Senhor, tenha de bom ânimo para aproveitar os intervalos, né, e ler a palavra do Senhor e se encher da palavra do Senhor. Amém? É um esforço que nós temos que fazer em nome do Senhor Jesus. É um esforço acordar às 5 da manhã e aprender um pouquinho mais a palavra de Deus. Aumenta o sono, né, para alguns, aumenta uma série de coisas, né? Mas quando nós tomamos uma decisão, lá na frente você fala assim, meu Deus, como valeu a pena. Meu Deus, eu estava precisando. Meu Deus, né? Eu não tinha esse entendimento antes. Meu Deus, se eu não tivesse ali na palavra, esse milagre não ia acontecer. Eu não ia ter entendimento do que Deus tem para minha vida. Amém? Então, se esforce, né? Engane o seu inimigo, se esforçando, criando situações. Volte até a Bíblia. Tem gente que não carrega mais. Volte até a Bíblia, né? E aonde você for, passe a consultar 10, 15 minutos. Se esforce, porque o resultado, amém? O resultado vai ser tremendo. Milagres, promessas sendo reveladas, promessas se cumprindo e a tua vida sendo transformada, tua casa sendo alcançada e transformada, tua família, tua parentela também, amém? Porque a luz vai brilhar em nome do Senhor Jesus. Amanhã a gente continua aqui, né? Vamos orar em nome do Senhor Jesus, aleluia. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesse horário, 5 da manhã. É uma luta para algumas pessoas, meu Deus, se esforçar, levantar. E muitas vezes o inimigo pesou mais o sono para que essa pessoa não despertasse. Muitas vezes problema que deu no celular, problema que dá na internet, no Wi-Fi. Mas nós estamos aqui e vamos prevalecer firme no propósito do Senhor, porque tudo o Senhor nos revela. Muitas pessoas elas não estavam enxergando que os exatores, né, os executores da ordem do diabo, eles estão aumentando a carga. Ninguém estava percebendo que isso aí é uma estratégia maligna. Mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus nos dá estratégia, Ele nos ajuda, né, nessa peleja e nos dá a resposta. E eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que o teu poder está se manifestando na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã, conhecendo, meu Deus, cada luta que cada homem e mulher de Deus teve que enfrentar, mas com Cristo eles venceram. A mesma coisa somos nós. Então, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa rica e poderosamente tanto aquele que está assistindo pessoalmente, presencialmente, como aquele que vai assistir depois da gravação. Meu Pai, desperta o teu povo, levanta o povo, Pai. Oh, meu Deus, e que nós possamos caminhar como Moisés caminhou, vendo os teus sinais, vendo as tuas maravilhas, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, dá um dia de bênção, um dia de paz, um dia, meu Deus, de sede da justiça, sede da palavra de Deus.
e que os teus planos para o dia de hoje, eles venham alcançar cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus, glórias a Deus. Deixa eu ver quem tá por aqui, né? Ó, tem um povinho aqui, irmão Almir, Deus abençoe. Irmã Neide, Deus abençoe. Irmã Mari, Deus abençoe em nome de Jesus. Irmã Senira, Deus abençoe. Olha, o meu amigo, né? A festa foi linda, viu? A festa foi linda. Meu amigo Ademir, eu estava acompanhando ali, vi algumas postagens, né? Ele faz esse Ademir aqui, ele é lá de Aracaju. E ele faz todo ano, né? Ele reúne as crianças ali do bairro dele, das ruas ali ao redor, onde ele cresceu. E há muitos anos ele faz a festa das crianças, né? Ele não é candidato a vereador, não é nada, né? Ele só é alguém que começou a fazer e ali foi aumentando. Algumas pessoas ajudam, fornecendo ali, e são muitas crianças, viu? Muitas crianças, e todas passam aquele dia abençoado, brincando, ganhando presentes, né? Lanchando, e isso deu alegria ao Ademir, e ele começou a fazer, e tá aí todos os anos, né? Creio que até se tornar velhinho, vai ser conhecido, né, lá na comunidade dele, no bairro dele. Então, Deus te abençoe, Ademir, rica e poderosamente. Irmã Kátia, Deus abençoe. Irmã Hélia, né, de Gararu, Deus te abençoe, rica e poderosamente. Irmã Giselda, irmã Silvânia, Tony, Deus abençoe. Tia Neide, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Amém, irmãos, né? Vai ser um dia de bênção, um dia de vitória, né, para a sua vida, e dia de resposta também, tá bom? Daqui a pouco a gente começa a nossa oração breve de 6, 10, meio-dia, 14 horas, 16, 18 e 22 horas. Amém? Amém e graças a Deus. Fique com Deus. Daqui a pouco tem um culto hoje, né? Você que é aqui de Glória, tem culto hoje, tá bom? 6h45, nós estamos lá em oração, já, daqui a pouquinho. Também 12 horas, aquele culto de oração, nós estamos numa base aí de oração, meus irmãos, e estamos quebrando correntes, quebrando cadeias, amém? E Deus já nos deu a vitória, em nome do Senhor Jesus. E o culto principal, que é às 19 horas. Não falte, esteja conosco, que hoje é culto de cura e libertação. Amém? Foi para a liberdade que Jesus Cristo te libertou. Fique com Deus, fique na paz, Deus abençoe poderosamente. Assista, você que está chegando agora, assista aí, daqui a pouquinho eu repasso e você vai assistir. Deus abençoe. Tchau.